fiquei em coma. Após em coma, Que 3 isso, dias, cara? o médico decretou minha morte. Oi, gente, mais uma vez nós aqui com o nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas. Bem adoçado. Estamos recebendo Beltesazar, um jovem, né, presidente da Associação de Moradores do bairro Belo Horizonte, com uma história muito bonita, e vem participar, né, com a gente te convida para vir participar. Vou passar para o Marcel, para a Antônia, para estar falando, e depois ele vai se apresentar. Olá a todos, mais uma vez, mais um podcast, sejam todos bem-vindos. E antes, né, de apresentar aqui o nosso convidado responder nossas perguntas, não se esquecerem de dar o like, né, se inscrever no canal e dar aquele apoio pra gente aí, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, né, Antônia? Sim, com certeza. A gente fica muito feliz quando vocês curtem, comentam lá e, se possível, né, quando deixam alguma pergunta, que a gente pode passar para o próximo convidado, tá bom? Gostaria aqui de agradecer a presença ilustre aqui, né, do Beltesazar, um nome diferente, difícil para mim falar, mas eu acho que eu consegui. Queria que você contasse pra gente, né, e pro público que está em casa, que gosta de assistir o nosso canal, né, porque é um canal interessante, né, e falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do seu desejo hoje, dos seus caminhos, né, da questão. Sei que você é um cara muito bem aplicado aí na questão de educação, está estudando, sempre buscando, né, renovar aí suas forças. E para um cara novo, né, isso pra gente como é que eu vou te falar? Transformador. E a pessoa que entra, né, nessa fase de estudo, ela se torna uma pessoa preparada, né, para enfrentar qualquer barra aí na sociedade. Manda aí. Então, pessoal, primeiramente queria agradecer vocês por esse convite. Me sinto grato. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Sem Ele não estaríamos aqui hoje. Sempre. É importante agradecer a Ele. E dizer que eu me encontro muito alegre, muito feliz, de verdade. Esse podcast de vocês é impressionante, sabe? Eu, quando ouvi falar, foi até a Antônia que me parou. Olha bem, andando de carro na rua, a Antônia me viu e falou assim: Beltesazar, olha bem, eu encontrei a Antônia lá no hospital, né, Antônia? Foi. Tivemos uma... Barrei lá na porta. Me barrou. Gente, essa parte da Antônia vocês não contem. Fui atrás dele, ó. O cara entrou, não se identificou, mas ele já trabalhava lá, eu não sabia. Já trabalhava. E aí, ela depois me apresentou, ela falou assim: nós vamos lançar um podcast chamado Café com Política. Eu falei: gente, que incrível. Volta Redonda estava precisando de um podcast desse. Muito obrigado. Eu me sinto alegre de vocês terem me convidado para falar um pouco de quem é o Beltesazar. Olha, sou morador do bairro Belo Horizonte, nascido e criado lá. Minha vida é um milagre, tá? Propriamente dito. Eu tenho uma história com Deus muito profunda, porque aos 7 anos de idade eu poderia ter morrido. Com 7 anos de idade, eu subi o Morro do Marina Torres correndo, tomei 2 copos de água gelada, e quando eu cheguei lá em cima no Marina Torres, eu simplesmente tomei esses 2 copos d'água e fiquei de boa. Porém, passou um tempo, me deu um problema. Eu tive um fechamento da traqueia. Quem entende de saúde vai entender. Já viu que toda mãe fala assim: olha, não toma água com corpo quente? É desequilíbrio térmico, né? Toda Choque mãe térmico. não fala isso? Isso é verdade. Você que está assistindo esse podcast, saiba que sua mãe mandou. Tem até A mãe falou um negócio. Encantados, né? Que fala: sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais. Estamos aqui hoje no estúdio com 2 enfermeiras. Priscila, esposa do Marcel, e Osinéia. É importante frisar isso. Pô, mas deu um edema de glote. Neste caso, provavelmente por algum outro motivo. Não, eu já né? tinha um problema recorrente de garganta. Tomei 2 copos de água gelada, ali piorou. Fiquei em coma. Após em coma, 3 dias, o médico decretou minha morte. O médico fez um pré-óbito. Você sabe que antigamente existia o pré-óbito na UG, São João Batista. E aí, ali no pré-óbito, é quase um pré-óbito, né, que faz ali. Falou pra sua mãe que não tinha jeito. Não tem jeito, acabou. E aí, meu pai lembrou da oração de Elias, quando ele vai lá na viúva de Sarepta, e quando ele deita sobre o menino e deita sobre ele e fala: não retira o espírito dessa criança. Meu pai resolveu orar, pediu à igreja, comoveu o bairro. Lá no meu bairro tinha um senhor chamado Seu Jair.
seu Jair foi para a porta do hospital orando, todo mundo orando, pedindo, só que na hora não foi atendido. Porque Deus, ele é mestre em chegar na hora dele. Certo. Deus faz na hora dele. Sim. A vontade de Deus é soberana. O que aconteceu? Eu saí dali, o médico desligou os aparelhos no outro dia, acabou de desligar os aparelhos e falou assim, tá, realmente acabou. Agora o senhor tem que preparar ali. E na hora que foi me levando pro morgue, lembra onde era o morgue de São João Batista? Embaixo. Era embaixo, tinha uma curva, coisa terrível. E aí acontece, quando eu estava indo em direção ao morgue, meu pai deitou sobre mim e falou assim, se Elias tinha o poder, Deus disse que eu também posso. Amém. Meu pai foi, deitou sobre mim, orou, e Deus ali não atendeu na hora, porque ele é na hora dele. O que aconteceu? Passou ali, eu indo em direção ao morgue, eu levantei a perna e falei, papai. Ah, Jesus. Caramba. Levantei a perna e falei, papai, e dali em diante, a minha vida foi transformada por Deus. E aí, ali o médico aceitou Jesus, doutor Fábio. Se estiver assistindo em algum local, doutor Fábio, que Deus o abençoe. Ele tá bem velhinho, doutor Fábio, hoje. Tá bem, eu não sou Nem tão... tanto assim, né? Mas foi uma Foi uma bênção ali. bênção, Então, nossa. eu falo, a minha vida é um milagre. Sim. E a minha história é essa. E o meu sonho sempre foi estar na frente da Associação de Moradores do Bairro Belo Horizonte, sabia? Então você está realizando um sonho? Eu hoje estou presidente da associação do meu bairro. Que bom, Porque que lindo. desde criança eu morava na Servidão 15 de Abril. E é uma servidão que ela tem uma passagem pequena. E meu pai sempre falava, tem que fazer uma rua. É uma viela, É uma né? viela. Sim. Tem que fazer uma rua, tem que fazer uma rua. E eu falava, onde nós vamos chorar para isso? Onde nós vamos pedir? Aí os outros falavam associação, mas eu nunca ouvia. Não sabia o que era associação, porque é a parte mais interior do bairro. Passou ano, eu fui virar presidente da associação. E é importante frisar, quem me passou o bastão foi a Osilene. Pois é. Olha, ele falou uma coisa agora interessante, que eu tenho uma famazinha de ser chata e brava. E eu vou Mas dizer não pra é você... mentira, é Não, verdade. não é. E eu vou te dizer por quê. Eu tenho problema em ter que determinar alguma coisa para a pessoa quando ela sabe o que tem que fazer. E eu achava absurdo, aquilo estava acabando com a minha saúde, porque as pessoas descobriram o telefone da casa dos meus pais Olha. e ligavam para lá e diziam o seguinte, que fulano de tal, do lado da casa dele, estava jogando lixo na porta dele. Eu falei, eu não estudei para isso, eu não vou ficar nisso porque isso vai acabar com a minha saúde. Eu preciso educar minha filha de que ela não jogue lixo no chão. Mas eu, como morador, isso não é para mim. E eu admiro demais a sua desenvoltura do que você está falando hoje, do que você gosta de fazer. Porque a associação de moradores são projetos. Você não está lá para educar ninguém. Você está lá para projetar o bairro, descobrir as necessidades e levar ao poder, né, público. E isso você está fazendo e eu tenho notado. Eu fiz realmente um documento, passei por uma pessoa, né, Isso. passando isso em cartório, porque realmente eu não tinha saúde mais para aquilo. E com filho pequeno, e aí fica complicado, você tem que ter prioridade. E realmente eu fico feliz que o bairro hoje está, né, com Representado. você, representado por Verdade. você, um Verdade. jovem íntegro, um jovem temente a Deus e que tem a capacidade de ter a questão de se colocar no lugar de alguém. Sim, sim. Isso é muito importante. E com uma história de ser nascido e criado. Eu não sou nascida em Volta Redonda. Olha. Eu sou nascida no Paraná, vim para cá com 2 anos de idade, mas moro no mesmo lugar. Hoje eu tenho 51, eu moro há 49 anos no mesmo Olha local. que não parece, hein? Ó, já ganhou aqui. Já. Ganhei. Ela é novinha, pô. Então, eu fico muito feliz, né, quando Sim. você diz que passei o bastão gosta que fala e o quando ela é bastão está novinha. tão bem representado. É verdade. Então, assim, eu fico Tá muito rindo aí, feliz né, por Marcelo? isso. Né? Aí, Osilene. O Marcel tá rindo de mim, tá, Porque gente? eu Pra falei você que você saber. gosta que fala que você é Eu novinha. tô rindo das tiradas da Antônia, Ah, que são demais, né? sensacionais. Né? Pois é. Mas voltando à questão da associação de moradores, Sim. eu sei que tem muitas coisas, né, a serem feitas. Eu sei que você observa muita coisa. Eu vejo os vídeos, Sim. sigo vocês, Sim. né, na rede social, vejo isso. Muito atuante lá. O que hoje você acha que você, enquanto representante da população lá, poderia a população te ajudar em alguma coisa, para que as pessoas saibam também o que elas podem fazer, porque a responsabilidade não é só sua, Sim. né? Elas uma precisam associação, entender, é né? uma associação. Eles precisam, olha, a gente precisa, mas o que nós podemos fazer para te ajudar, né? Entender esse contexto, porque não é fácil estar à frente. É uma pergunta importante.
E vou te falar uma coisa. A primeira coisa que a população precisa é conscientizar. Exato. A população precisa se conscientizar de o que é a associação. Associação de moradores, muito bem dito pela Antônia, é uma associação onde todos têm que trabalhar Contribuir para o melhor algo, do bairro. né, Isso. comum. E a gente, às vezes, enquanto associação, a gente tem batalhado para que o nome do bairro mude, para que a história do bairro mude. Tanto que o nosso... É mesmo? Para mudar o nome do bairro? Não. Ah, Mudar tá. a história no A sentido história- de Ah, sim. melhorias, né? Não é o nome do bairro, Ah, porque entendi. o bairro ele chamava Paudalho, né? Ah, sim. E aí Eu morei lá, tá? tinha Eu uma morei lá. árvore lá do lado da Nome de Escola Paudalho. Estadual Paudalho, Ah, é? que é uma escola onde eu estudei. É a origem do Eu bairro. também É. estudei nessa E escola. a escola, ela me parece que a árvore tinha cheiro De alho mesmo. Não me recordo. Vândalos destruíram aquela árvore. E aí depois tiraram o nome A do escola fica do lado da casa da Celedi, né? bairro. Exatamente, olha aí. Estudei lá, E mano. aí, Eu estudou lá? Morei no Belo Horizonte. Sou Rapaz, prima olha sou primo do Danival, da Denise. Olha aí. É mesmo? Sobrinha da Belmira. Belmira, Carlinhos. rapaz. Irmã Isso aí. Belmira. Isso Irmã aí. Belmira, mulher de oração. Orou por mim na minha casa quando eu tava em coma. Isso Aquela aí. mulher, Viviane, tudo aquele irmão da Sim, igreja ali. sim. Assembleia de Deus ali perto. Danival Música. É, meu ué. primo. Poxa, tá vendo, ó? Não viu? Olha como é que a gente O tá... mundo é pequeno. O mundo é pequeno. É, pois é. E aí eu me recordo que a associação, a gente quer conscientizar a população de que a associação está trabalhando em prol deles. Exatamente. Está trabalhando em prol deles. Nós não estamos trabalhando contra o povo. É a favor. Nós somos representantes da população. E vou te falar a realidade. Às vezes a gente se sente solitário. Uhum. Porque a gente é constantemente afrontados Sim. quando a gente vai em encontro a algumas demandas do bairro. Por exemplo, todas as demandas do bairro Belo Horizonte estão devidamente anotadas. Porém, uma das coisas que eu sempre falo para todos os secretários é que precisam ser sanadas as demandas. Porém, o secretário vem e me devolve e fala: Beltesazar, essa demanda é importante, mas tem um outro bairro que tem uma demanda anterior à sua. E aí, quando eu vou de encontro à população para informar, Eles não aceitam. às vezes não aceitam. Isso para mim é triste de ver. Porém, mesmo assim, eu tenho que me colocar no lugar da minha população. Uma coisa que agora está acontecendo muito, que vocês direto devem ouvir, é o transporte público. Sim. Mas esse é um gargalo, não só em Volta Redonda, para todos os Não, lugares. todo E eles o querem Brasil. culpabilizar todo mundo. Todo o Brasil. E agora, essa demanda de transporte público, a gente tem um rapaz lá, o Marcelo, que mora lá perto da Belmira, que ele criou aqueles grupos de WhatsApp para falar sobre o transporte É o público. Marcelo Bolsão, não? Não. Não, é Marcelo, é novo, é um Não. menino. Ah, sim. Assim, não é tão menino, mas é menino. Sim. E aí o Marcelo criou esse canal com a população. Todos os grupos dele tem mais de 1.200. Olha. Ele criou o grupo do Nova Esperança, criou o grupo do Belo Horizonte, criou o grupo 2. O rapaz, ele tem mais de 3.000 pessoas na mão dele lá dentro do grupo Que de bom. WhatsApp. Ele consegue se comunicar com Aí todos. sim. colocou a gente da associação para ser administrador juntamente com ele. E a gente vai vendo as demandas. O que aconteceu? Eu via que tinha muita demanda de transporte. Muito problema. E eu falei sempre com a equipe da associação: olha, se tá pendendo para cá a demanda da população, a gente tem que um pouco esquecer as outras e correr atrás dessa. Porque não adianta a gente querer abraçar todas e no final não resolver Não, nada. você tem que focar. O que nós fizemos? Eu falei: qual é o problema? Na época, era a Sul Fluminense. Houve uma luta para tirar a Sul Fluminense, a população fez, tirou a Sul Fluminense. Quando entrou a Pinheiral, a gente falou: agora, Vai. não, nós vamos ficar felizes. Durante um mês, legal. Passou, problema. Começou de novo. Ônibus com problema, ônibus quebrado e tal. E aí, atrasos no horário, porque era pós-pandemia, tava dando aqueles problemas. Tudo. Então, Sim. era muito problema. O que nós fizemos? Nós vamos saber onde é a empresa Pinheiral, onde o dono mora, e a gente vai falar com o dono. Tem até uma frase que eu trago ela do militarismo, até me perdoe a forma de falar, que às vezes tem um sargento chamado, agora é subtenente Balieiro. Na verdade, agora ele é tenente Balieiro. E ele falava assim: Beltesazar, aprenda uma coisa. Não fala com o porco, fala com o dono do porco. Sim. É uma frase assim meio esdrúxula. Mas, rapaz, você acredita que quando eu coloquei isso em prática,
Ele falou assim, mas não adianta você falar com o funcionário, não. Você tem que falar com quem manda, é o dono. Vai lá na empresa, procure o dono e fale com ele. E eu fui atrás. Cheguei lá na empresa, falei, quem é o dono? Foi sozinho ou você foi com a Não, galera, o na morador? época eu fui sozinho. Eu falei, eu tenho que ver primeiro quem é, pra conhecer. Descobri quem era o dono, conversei com ele. Tudo bem, a princípio tudo bem. Aí nós temos que legalizar a coisa, porque não pode ser simplesmente Sim, eu documentar, não é assim. fazer ofício. Fomos na STMU, falamos com o Barenco junto com com o Alencar. O Alencar é excepcional, não sei se vocês conhecem o Alencar. Ele é o diretor de transporte. O rapaz é excelente, um senhor formidável. O que ele fez? Marcou uma reunião com a equipe toda da Pinheiral. Pinheiral, Ação Pinheiral. junto com a associação. Pronto. Aí nós levamos todas as Perfeito. demandas. Levantamos a demanda dentro da comunidade, levamos para ele. O ônibus melhorou. Passou um tempinho de novo. Começou. Aí, só que agora a gente tinha um canal de comunicação direto com a empresa. Que é o que nós temos até hoje. Sei que é escasso, é difícil, é complicado, mas toda vez que a gente entra em contato, você tem uma ideia, uns dias atrás eu fiquei alegre. O dono da empresa me ligou 6 horas da manhã. Sabe por que ele me ligou? Belto Sazar, só tô te ligando para avisar que o ônibus quebrou, mas já tô mandando outro. Aí. Isso para mim mostra credibilidade e respeito. Isso. Mostra que a Associação dos Moradores de Belo Horizonte está sendo respeitada, está sendo vista. E que ele sabe que se ele não estiver do nosso lado e não nos ajudar, a coisa não vai dar certo. Qual que é a justificativa das empresas? Porque assim, a gente tem visto tanta reclamação de Você transporte foi lá e qual foi a... público aqui, não só em Volta Redonda, mas em outras cidades. Eles estão dizendo para vocês que essa questão do transporte por aplicativo que tem prejudicado eles, porque parece que é geral esse problema com o transporte público. É outra pergunta importante. Na realidade, quando fala em transporte público para a empresa, por que está dando esse problema todo? A primeira coisa que a empresa fala é: olha, Uber, esse transporte por aplicativo está dando problema. Primeira coisa que eles falam é isso. Segunda coisa. E agora tem Uber Moto, né? Que tá assim. E agora quebrou. É o Popularizou. mesmo preço da passagem? Exatamente. E aí a reclamação deles a demanda diminuiu, ou seja, agora nós temos menos passageiros. E os que tem é tudo subsídio, né? É Menos tudo pagantes. gratuito, né? Gratuito, né? Isso. E aí o que eu faço? Essa é a principal Você tem demanda. que pensar das duas formas. Tanto quanto o usuário e entender o lado do Da empresário. É isso aí. Exatamente. Porque é difícil a gente falar, porque as pessoas podem entender de que a gente está defendendo o empresário. Exato. Mas ele também Estamos tem que falando de quê sobreviver. aqui? Estamos falando de com política. política. Nós Tanto estamos que falando de a política. Sul-Fluminense faliu. Era uma poderosa. Exato. Poderosíssima e a As Sul-Fluminense. pessoas têm que entender que tudo é política. Tudo. É. Isso que nós estamos falando aqui de pensar no empresário e pensar na população, Exatamente. a gente tem que achar ali O equilíbrio. um equilíbrio. E esse equilíbrio, quem vai mediar é a associação, é um vereador. Quem vai mediar é um prefeito. Quem media somos nós. O representante do povo vai levar os anseios da população até os poderosos. E aí, tentar resolver. Agora, se a população... Ô, Belto Sazar, você tá bem Sim. afiado nisso aí. Você parece que nasceu pra coisa, hein? Eu, na realidade, se você olhar bem a minha história, ô Antônio, eu comecei a fazer política com 9 anos de idade. O meu pai, pastor Onofre, gosto de frisar isso, meu pai, pastor Onofre, quando eu falo meu pai, eu meio que me emociono, tá? Porque o meu pai, ele é o Uma homem referência. da minha vida. O homem da minha vida foi o meu pai. Meu pai hoje falecido, vai fazer... Inclusive, olha bem que coisa incrível. Meu pai vai fazer agora... Hoje é dia 26. 6. Meu pai, no dia 29, faz 6 anos de falecido. Nossa. É Um 29 de sentimento junho. de verdade. E o meu pai, ele era um homem incrível. Meu pai, pensa num homem bom. Era aquele homem. Mal compreendido. Por que mal compreendido? A mesma coisa que eu. O rosto. Meu pai tinha um rosto sério. E aquele rosto sério dele não transmitia a essência dele. E as pessoas, às vezes, falavam, nossa, o pastor Onofre é Eu sério. sei bem que é isso. Por Não isso é? que eu fui atrás dele no dia da porta lá. Eu falei, pô, quem é esse cara? Aí você vai ver, não é? Olha lá, olha lá. Foi, pô, Ela falei, foi eu atrás de fiquei mim por causa boladona, falei, disso. vou lá, Que eu já ué. entrei sério. Mas eu tinha falado com segurança, tá? Sim. Eu falei com ele. Não, então, mas eu tava nova ali Eu naquele sei, eu lugar e você já é funcionário. Então as meninas já conheciam. Na realidade, e tal. eu tava sem o crachá também. Então, Exatamente. Errei. Mas aí eu fui atrás dele, conversei, ele foi, justificou. Falei assim, tá. Porque... Ainda elogiei, ela falou assim, ó, não precisa de elogio, não. É porque eu sou meio séria. Ela é séria. Tá. Aí você vê a situação. Olhando a história do meu pai, eu falo que meu pai ele era um exemplo pra mim. Em
todas as partes. Meu pai era um exemplo. Era um pastor, homem de Deus, um excelente pai, um excelente homem. E até na parte ruim, meu pai é meu exemplo. Tudo meu pai é meu exemplo. Um dos exemplos melhor que meu pai me deu foi pedir perdão. Ó. Pedir perdão. O meu pai, ele teve um problema familiar há muitos anos atrás com um irmão meu. E eu lembro que meu pai, quando chegou próximo assim, ele faltava alguns anos para a morte dele, meu pai me surpreendeu, que meu pai chegou e falou assim, chama o fulano, manda ele vir aqui. Meu pai chegou para ele e sabendo que quem tinha errado era o meu irmão. Meu pai falou assim, meu filho, me perdoe. Aquele dia meu pai me mostrou o que Deus prega, o que Deus falou. Tem que pedir perdão. Mesmo que você esteja certo e o outro errado, vá lá e se conserta. Meu pai pediu perdão e se consertou. O meu irmão não pediu perdão, mas o meu pai pediu. E no final, deu tudo certo. O meu irmão, ele... Sempre eu via meu irmão respeitando meu pai e deu tudo certo. Então você vê, observando o que meu pai deixou para mim como legado. E um dos legados foi política. O meu pai, com 9 anos de idade, ele ia naquele avanço do Retiro, que agora é supermarket. Sim. Ia naquele avanço do Retiro, chegava lá, do lado da União Gonçalves. Sim. Fazendo sei. propaganda, Hoje tem que... Não, tem que... como é que fala? Fazer um jabazinho, né? É Tem que jabá. patrocinar. E aí, eu ia para lá junto com meu pai para separar legumes Isso aí. que iam ser descartados para doar na minha casa. A gente colocava em cima da laje e doava. Eu saía da minha casa cedo, no sábado, mais ou menos 9 horas da manhã, ia para lá a pé, pela fundação, e chegava lá, ficava recolhendo lá os legumes e levava para casa num frete do seu Barbudo, que mora ali no Vale Verde. Seu Barbudo. E aí, moral da história. Eu fui fazendo isso. E o gerente era o seu Amauri. Vocês conhecem? Lembro, falecido. Seu Amauri, falecido. nossa. Seu Amauri, Muito. negão, né? Aham. Bruto. Seu Amauri era o cara. De um coração maravilhoso. Coração. tá? Outro que se Senhora. olhava na cara Aham. dele... Nossa, Zilene, lembrei aqui. Lembra? Lembrei Seu muito Amauri? dele. Seu Amauri, cara. Cara, era um fechamento aquele seu Amauri. E aí, o seu Amauri sempre falava assim, Beltadá, hoje não tem, mas nós vamos arrancar do próprio hortifruti. Ele arrancava de lá. Não tinha legume, ele tirava. Então eu comecei a ver ali o social. Sabe? Ele às vezes não tinha obrigação de fazer aquilo. Mas ele fazia porque ele sabia que o povo estava lá no Belo Horizonte esperando. E a gente tinha dia que a gente dava para mais de 50 famílias. A gente dava legumes no bairro Belo Horizonte lá. E na época, você lembra que tinha aquele... O carro do Verdurão? Sim, lembro. Cara, aquilo ali tinha que voltar, Paulo Afonso. Rapaz, tinha que voltar aquilo ali. Era maravilhoso. Aquele negócio, dava um saquinho com ovo, aí dava Sim. um ovo, dava o legume. Cara, aquilo era demais. Então eu aprendi a fazer política assim. E aí, eu comecei a me interessar. E quando foi passando o tempo, eu ficava naquele política, vendo a política social e tal e tal. Um belo dia, eu estava num evento de Volta Redonda, falando sobre assistência social. A primeira conferência porta, de muito assistência linda. social de Volta Redonda. E aí tava lá Deise Grambim, deve ser assim que fala o nome dela, se ela estiver vendo, me perdoe. Benedita da Silva, Eita. Inês Pandeló. No. Só gente, hein? Só a nata. Só peso, só peso. Aí tava todo esse povo lá nessa conferência. E Né, Marcelo? o Nossa. nosso querido prefeito Neto, tava todo mundo lá, do nada, falando assim, vamos escolher aqui uns nomes para ir para a conferência estadual. Aí, levante seu nome, levante sua mão, Beltesazar. Eu levantei minha mão. Aí, levantei minha mão, do nada, tava lá o Jadiel também, que é agora responsável pelo Horto. Ah, sim, 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 Jadiel? sim. Eu não sei o nome dele, Ele mas... Jadiel, até me perdoe, meu querido, me perdoe. É por aí o nome Aquele dele. do olho claro? É o Zilene. Olha, claro, ele tem? Ah, eu nunca reparei, Eu não vi. Não Mas vi. eu Olha, já mas tive eu boas gosto das referências pessoas. dele. Não olhei Tem tanto que- no olho dele. Aí, mora. O Zilene tem que olhar mais Aí o que, nos que eu olhos das fiz? pessoas. Tem que olhar mais no olho. É, Aí, pois é. O que, que eu fiz? Eu peguei e levantei a mão. Aí, do nada, me chamaram no palco e... Foi escolhido. Beltesazar. Pronto. Virei o representante de Volta Redonda, jovem, para representar a cidade na conferência da assistência Estadual. social estadual. Fomos para lá, chegamos lá, representamos Volta Redonda
E aí foi magnífico, a gente Você conseguiu já estava com aprovar. quantos anos aí? Você falou. 16 anos. Olha. 16. Aí conseguimos aprovar uma pauta que na época era para ter uma verba de 30 mil na época, estava lançando aquele projeto Pró-Jovem Urbano. Sim. Adolescente. No CRAS. Pró-Jovem Urbano Adolescente. Esse que a Esther No CRAS. participou também? Sim. É. Hoje em dia, acho que não tem mais Abraço aí esse pra Pró-Jovem Esther. Adolescente Urbano. Eu acho que tem um trabalho na Mudou o mesma nome. linha, mas acho que mudou. Aí nós conseguimos aprovar, na época a verba era 30 mil. Na época Ah, era muito muito. dinheiro. Muita coisa. E aí aprovou, e eu fiquei feliz de ter participado como delegado. E na época eu ouvi o E nome como delegado, jovem, né? jovem. Eu falei, eu sou delegado, rapaz, eu mando aqui. Na verdade, Era delegado. eu era na- jovem, eu era jovem. Mas Muito legal. falando de política, né? Já que a gente falou da parte de transporte, agora você... Como é que foi seu caminho na política, né? Assim, mais recente. Você chegou a ser candidato? Você é pré-candidato hoje, né? Hoje em dia eu sou pré-candidato a vereador. E Mas eu o senhor já foi candidato antes? Ou Eu não? fui candidato em 2000, na última, 2020. em 2020. 2020. Eu fui Entendi. candidato em 2020. Na época da pandemia, Na né? época da pandemia, uma eleição difícil. Difícil, E verdade. eu tava recém saído das Forças Armadas. Uhum. A E campanha aí- foi difícil. Foi muito complicado. A primeira não tinha. Eu Experiência. conhecia a política nos bastidores. Eu não Entendi. conhecia a política Está à frente, né? estar à frente. Eu tinha apenas alguns políticos como referência. Uma referência minha atual vai parecer que é puxar sardinha, não é. Antônio Francisco Neto. Ah, Uma referência Excelente. política eterna em Volta referência. Redonda é o nosso prefeito. Camarada é excepcional. Um cara que entende de política, um cara que vive política, né? Entende de políticas públicas, na Entende nata, de né? políticas públicas. E quando eu vejo o Neto falando sobre Volta Redonda é modelo, eu falo, peraí, Você entende, antes né? eu não entendia. Tem um texto bíblico que fala em Jó, que fala assim, Jó 38. Jó, quando passa uma tribulação na vida dele, ele fala assim, olha, eu só conhecia de ouvir Deus falar. por ouvir falar, agora eu sei. Hoje eu posso falar que antes eu conhecia a história de Antônio Francisco Neto por ouvir falar. Depois que eu me aproximei, eu comecei a ver de perto como que funciona a política pública enquanto prefeito Neto. Outra coisa importante que vocês não sabem, minha avó foi babá do atual prefeito. Que isso? Mentira. Vó Palmira. Vó Palmira. Foi Ela bab- trabalhou com o prefeito Foi Neto. babá no Neto? Foi babá do Neto. Olha que Olha história. Minha isso, hein? avó faleceu já faz um É ano. mãe de leite, né? Minha avó. Minha Babá avó era que mãe legal. de leite. Então tá você ligado, tem né, a Marcelo? história. 96 anos. Eu queria só fazer uma pergunta, porque o que acontece, Beltzazar? É um nome bastante diferente, Diferente. né? É. E bíblico. Bíblico. Eu não tenho certeza, mas os 3 reis magos, era esse nome? Um dos 3? Não. Qual a origem Era, do seu nome? Na realidade, um dos 3 reis magos chamava Baltazar. Baltazar. Ah, tá. Aí nada a ver. Mas nem é bom falar. Sua mãe errou? A sua mãe errou, Bel? Não, Tá- na Não, verdade, não. no dia que eu nasci, olha a história, hein? No dia que eu nasci, a minha mãe tinha uma Bíblia na cabeceira da cama dela. E aí, quando eu voltei pro quarto, minha mãe voltou pro quarto, ela chegou no quarto, ela abriu a Bíblia e viu Daniel capítulo 4, versículo 9. Fala assim lá: Beltzazar, príncipe dos magos, e nada lhe ficará encoberto. Exatamente isso. E olha, não pense que eu decorei, não. Já tá na massa. Já gravei há muitos Já anos. tá, né? Aí minha mãe leu e falou: meu filho vai se chamar Beltesazar. Meu pai chegou e minha mãe falou: é Beltesazar, e assim ficou. Beltesazar, na realidade, ele é um nome babilônico. Era o rei Nabucodonosor que colocou esse nome no Daniel. Lembra o Daniel da Cova do Leão? Sim. É o mesmo Beltesazar. Ó, Ah, então tem Entendeu? uma... Nossa, Ele, que quando referência. foi cativo, quando ele foi cativo Trocaram de o Israel para Babilônia, o rei Nabucodonosor falou assim: Daniel, não. Aqui você vai se chamar Beltesazar. Beltesazar. Essa é a origem do meu nome, um nome babilônico. Na realidade, é um nome israelita, né? Muito legal. Perfeito. É. E o que você, agora com a sua primeira experiência de candidato, né? Você já teve, agora você é um pré-candidato. Sim. E o que você pretende, quais são os seus projetos para as eleições, né? Logicamente que você ainda é pré-candidato, mas Sim. você já pode dar uma noção para quem, pros seus
né, futuros, né, quem sabe eleitores, de quem você é, de quem você pretende para Volta Redonda, para o seu bairro, dar uma noção aí para esse pessoal. Olha, pergunta importante isso aqui. Toda hora eu vou falar que é importante, porque realmente Sim. só tem pergunta importante. Fica bom para os cortes. Fica depois. bom. Olha, como eu disse antes, tá na veia a política. Você também lá no Exército, né? Eu lá Questão de liderança. Exatamente. Lá no quartel, eu era cabo, né? Até conversei com o filho da Antônia agora há pouco e ele já estava impressionado, ele querendo mesmo. servir. Quer servir. E aí, lá no quartel, eu comecei a trazer a política para o quartel. E isso começou a me dar dor de cabeça, porque eu representava os soldados, representava os cabos e ia Muito legal brigar, isso. melhorias no quarto de hora, melhorias nos alojamentos, e aí eu já ia. Você levou com você a política para dentro do... Então isso é uma coisa natural. Infelizmente, assim, ou Não, felizmente, eu acho. É normal. Eu acho Porque em alguns lugares cabem, em outros lugares não. E eu ia e levava, vambora. E aí, lá na AMAN, eu fiz isso. Saindo de lá, eu vim para a vida pública. Chegamos aqui fora, vida civil e tal. Então, olhando hoje, eu estou hoje coordenador administrativo do CAPES Vila Esperança. Né? Eu gosto de trazer a saúde mental para a minha história. Tá? Eu digo que não foi eu que encontrei a saúde mental que me encontrou. Uma das minhas paixões é a saúde mental hoje. Uma das minhas paixões é técnico de enfermagem, que sou técnico de enfermagem também. Você também tem uma história no Fundação Beatriz Gama, né? Eu fui educador social na Fundação. Uma das minhas paixões é a Fundação Beatriz Gama, porque anteriormente eu não conhecia a Fundação Beatriz Gama. Vitor Hugo faz um excelente trabalho naquele lugar. Um abraço pro Vitor Hugo. Inclusive, essa semana, a gente do CAP solicitou a ele uma ajuda. Pense num homem que todas as ajudas muito que você prestativo. solicita, Ele tá sempre pronto, né? ele fala sim ou não. Ele não tem conversa. Se for para te ajudar, ele te ajuda. Se não for, ele não faz. Ele fala, não vou fazer. Simples. É um cara excelente. Então, ele tem uma cara fechada também, às vezes é o jeito dele. Pré-julgado. Então, eu comecei a me aproximar do social quando eu fui para a Fundação Beatriz Gama. Foi até importante você frisar isso. Quando eu conheci crianças com vulnerabilidade social, eu vi de perto, né, sendo educador social. E esse olhar para um político hoje, como sempre, né, é importante. Mas dá uma sensibilidade maior, né, Marcial? Porque com certeza. A gente vê políticos falando de tantas coisas, mas não fala sobre saúde mental, sobre vulnerabilidade. O pessoal quer falar já... E eu vou dizer uma coisa importante, Antônio, que a gente às vezes não faz. O político, ele gosta muito de falar do social, mas ele viveu o social? Ele foi lá na ponta para conhecer? Eu fiz. Eu fui lá na Fundação Beatriz Gama, virei educador social, entrei dentro da comunidade como educador social, junto com a equipe, para ver de perto. Fizemos VDs, fomos nas casas, observamos a vulnerabilidade, crianças em situação difícil, de risco, e ali eu pude ver que é diferente. A gente, às vezes, tem um pré-julgamento da criança e do adolescente de fundação. Não, você não tem futuro, não. Pelo contrário. Nós temos hoje assim um outro pré-candidato a vereador e não tenho medo de falar o nome dele, que é Bruninho. Você, às vezes, vai falar assim, ele o Belto Sazar... Ele é conselheiro. O Belto Sazar é pré-candidato falando de outro, sim. Sabe por quê? Eu tenho orgulho do Bruninho. E sabe por que eu tenho orgulho do Bruninho? Ex-Fundação Beatriz Gama. Ele tem uma história. O menino saiu da fundação. Um menino que não tinha uma história. Deus, já fiz o através convite da ele, fundação, mudou a história dele. Bruninho virou conselheiro tutelar. Hoje, antes ele era cuidado pelo conselheiro. Hoje ele cuida. Ele é o conselheiro. Então, é uma história de vida. Ele é um pré-candidato aí. Sim, é nosso convidado Preitiano. Para que venha. E eu fiquei feliz de vê-lo crescendo. E uma história interessante sobre ele. Ele pediu um emprego pro Neto quando ele era da fundação. Depois, quando ele saiu, ele foi lá no Neto e falou assim, agora me dá um emprego. Aí o Neto foi e deu um emprego para ele. Para você ver, né? Que história. Então, gente, eu fui lá e conheci o social da fundação. Após a fundação, a saúde mental me encontrou. E olha, eu sou apaixonado pela saúde mental.
eu costumo dizer que Volta Redonda, quando o Neto fala de modelo, Volta Redonda é um modelo, é uma referência em saúde mental. Você tem uma ideia? Nós temos 5 CAPs. Procure nas cidades circunvizinhas. Muito equipado, Volta Redonda. Isso, não tem. Volta Redonda nós temos 5 CAPs. E esses 5 CAPs, se você olhar bem, eu gosto de frisar os nomes. Que é o meu CAPs, que eu gosto de falar, CAPs Vila Esperança. E aí, os outros falam, seu CAPs? Sim, nós temos uma coisa do empoderamento, né? Meu CAPs. Eu me sinto parte integrante. Pertencente, né? É meu. Então, meu CAPs Vila Esperança. Tem o CAPs AD, né? Tem o CAPs Bel, que é o CAPs Belvedere. Tem o CAPs Viva a Vida, que é o CAPSI. CAPSI, Vila Muri. Você sabe, E tem o CAPs Usina dos Sonhos. Tudo por região. você sabe, Marcelo, o que esses CAPs fazem? O CAPS? A gente teve aqui não, foi o CRAS, né? Isso, CAPs. Não, O É, CAPS mas é isso mesmo. é o que Centro de Atenção Psicossocial. social, né? A razão do CAPS o CAPS foi feito para não ter manicômio. Foi para acabar com o manicômio. Sim. E hoje, o usuário de saúde mental, ele acessa o CAPS e tem uma vida social. Nós estamos lá para promover essa vida social. A razão do CAPS é o usuário de saúde mental. É onde você falou, né, da cidade modelo, né, que nós somos modelo. Modelo. No Cais Aterrado, que é referência, né? 17 leitos no município. de saúde né? mental. No município ou do município, Zanaine? Não, ele é referência da região. da região. Então, assim, ali nós temos ali psiquiatras, né? No Temos. atendimento de porta ali, também de emergência. Exato. E dali as pessoas já saem, né, orientadas A para procurar. procurarem o dispositivo. o dispositivo. Olha Isso bem, aí. que situação. Volta Redonda é modelo, sim. E é claro que Volta Redonda tem que melhorar? Tem. Todo mundo, né? Todo mundo e sempre. Tem uma frase que eu sempre começo meus stories falando. Melhore. Hoje é o dia que você pode melhorar. Sim. Melhore. É claro que nós temos ainda um espaço de saúde e cuidado. É claro que pode melhorar? Pode. Mas nós somos modelo. Procure nas cidades circunvizinhas uma base de Não, saúde mental não tem. tão boa quanto. É. Você vai em Sólida. todas. Não tem. Volta Redonda tem. Eu vou fazer somente uma observação enquanto profissional de saúde. A Priscila, as pessoas não estão a vendo, mas a Priscila está ali, Sim. é uma colega. uma Priscila também enfermeira. trabalhou no Cais. Ah, é? É. Ela, mãe dela. Mas a saúde mental, Priscila, pode me corrigir daí, tá? A saúde mental Tá é com uma pescoço área duro, Zuene? diferente de tudo na saúde. Melhorou. Você tem que querer estar lá. Querer. Trabalhar na saúde mental não é a mesma coisa. Não é. É muito, mas muito difícil. Você tem que ter muita empatia para estar lá. Tem. E o profissional da saúde mental, falando da forma como você está falando, eu não ri, porque eu acho de uma seriedade tão grande a saúde mental, Sim. porque a linha entre a normalidade e o surto, ela é tênue demais. Nossa. É verdade. Então, assim, existem pessoas que estão totalmente destroçadas por conta da saúde mental. Nós entramos numa pandemia onde as pessoas já estavam doentes. Verdade. E elas saíram mais doentes ainda. Mais. Então, hoje você não sabe com quem você está lidando. Não. É um problema no trânsito, você não pode discutir, porque você não sabe. Verdade. Nossa. Isso aqui É verdade. Tem chefes de família, mulheres que são arrimo de família, que estão destroçadas. Então, hoje, você falando que você está lá e você gosta do que você faz, para mim é muito bom ouvir importante. isso. Porque você está acolhendo de forma adequada as pessoas que estão lá. Exato. Entendeu? verdade. Se Então, assim, sentindo isso é muito pertencente. bom. E Quando se ele- sentir pertencente a isso. Então, isso é muito importante. E a é equipe muito bom. toda é imbuída, a equipe toda tem garra, a equipe toda quer estar lá. Uma das coisas que você A frisou, coordenadora, antes de você... a coordenadora, a primeira coordenadora é a Beatriz. Sim, Beatriz mas geral Helena. da saúde A mental é a coordenadora, doutora olha, Sueli. não Não, é a doutora Sueli. Hoje não. Agora doutora é a Sueli tá- Edna Edna Quintino. Edna Quintino, isso aí. Edna Quintino é a nossa coordenadora Sim. da saúde mental agora, Tem uma equipe atual. técnica lá. de Pense excelência. numa mulher imbuída, pense numa mulher que ama trabalhar na saúde mental. E ela também é Edna. assistente social. Você tem que ver. Hoje eu estava vendo a Edna, quando ela viu uma usuária, a usuária viu ela, a usuária veio, abriu o braço, e a usuária veio e abraçou ela de um jeito que mostra que há uma cumplicidade. Caminho certo. Você entendeu? Então, isso para mim demonstra que a saúde mental de Volta Redonda está no caminho certo. Sim. Nunca antes na história se falou tanto em saúde mental
como está falando agora. Porque realmente E é preciso. é É muito preciso. importante. As pessoas têm que se atentar para a importância da saúde mental. E é importante não culpabilizar os dispositivos. Não é, é importante você ter um olhar crítico Sim. e parar de acusar e trazer solução. Exatamente. Esse é importante. Você, às vezes, vai apontar o dedo para um dispositivo de saúde mental que está funcionando, como Volta Redonda está funcionando, o nosso programa de saúde mental. É claro que pode melhorar, mas está funcionando. E, às vezes, você acusa. Você fala, não, a culpa do aumento de tentativas de suicídio é da saúde mental. Não. Nós estamos lá para ajudar. Sim. Só que, infelizmente, Cada um tem nós uma... não temos como ir lá na pessoa que Sim. está tentando e tentar salvar a vida dela sem que ela nos procure ou sem que alguém tenha um olhar crítico e observe. Eu, por exemplo, gosto de frisar, a minha professora, eu tenho uma professora chamada Edna também. A minha professora fala que nós somos psicólogos de informação. Então eu sou psicólogo de informação. Hoje o meu olhar é um olhar crítico. Eu olho para você te lendo. Eu olho para você te analisando. E eu quero ver além. O que a Osilene, o que a Antônia tá me passando? Eu tenho que olhar para você e perceber o que você tá, sabe, Fazer a leitura, transmitindo para mim. E isso, às vezes, a população não tem. Por isso que eu te falo, nunca antes foi tão importante falar em saúde mental. Sim. Eu sou hoje, de verdade, saúde mental e saúde mesmo. Então, nós, na Então- verdade, vamos ter aí, com certeza, um pré-candidato com projetos voltados para esse olhar também. O Olha. Beto Zazá é um cara bastante comunicativo Sim. e fala assim coisas muito maravilhosas, né? Que você falou, Te contou sua agradeço. história. Você é um cara muito inteligente. Dá para perceber que você é um cara que tem o dom da política mesmo. Você tem uma boa dicção, uma boa retórica. Isso é muito importante para você que pretende aí alçar aí a carreira política. A gente agradece muito a sua participação. Pra gente é muito uma satisfação muito grande pra gente tê-lo aqui conosco. E vou deixar as meninas deixar alguma pergunta aí pra você falar suas palavras finais pra gente encerrar. E eu gostaria aqui de, já adiantando a minha fala, de final, né? Gostaria de deixar aqui para a população, enaltecer aqui também o governo, né? Mais uma vez, o prefeito Neto, nosso deputado Munir. Sim. Né? Voltando ali só um pouquinho na questão da saúde mental, o Osilene sempre fala muito isso, que toda pessoa que está, né, com esses problemas em relação à saúde mental, pessoa em situação de rua, cada um tem a sua história, né? E normalmente parte ali da família, né? Tudo começa ali na base, Sim, sim. né? Então, para poder estudar e falar sobre saúde mental, você tem que ter uma referência, né, muito boa, conhecer a história de cada um, porque às vezes as pessoas julgam, né? A maioria das vezes julgam sem saber o início da história de vida. Sim. Lógico que, né, muitas pessoas não têm esse tempo de procurar aprofundar na história de cada um, mas deixar bem claro que, com certeza, cada um tem a sua história e as pessoas, às vezes, estão ali na rua, estão, às vezes, perdidas, procurando alguma solução, alguma mudança de vida, mas tem solução. Sempre tem uma solução, sempre tem uma saída. Sempre. Né? E quero passar aqui a palavra para a Osilene e o Beto Zazá faz as considerações finais. A gente vai finalizar, né? Sim, sim. Mas você, no início, disse que o seu sonho era estar à frente da Associação de Moradores. Pera. Já né? E realizou. você já Tá está realizando. realizando. Graças né? a Deus. Mas hoje, o que o Beltesazar tem de sonho para frente? Olha, o meu sonho é que Volta Redonda realmente seja referência em tudo que se coloca. Volta Redonda é a minha paixão. Uma das minhas, olha, falei várias. E Volta Redonda é uma delas. Rambo, que é um filósofo francês, ele falava uma frase: eu é o outro. Aí, E Marcelo. o meu sonho é que a população de Volta Redonda entenda a importância de se colocar no lugar do outro. O que Perfeito. Rambo queria dizer? Ele queria dizer que nós temos que ter empatia. Rapidamente, eu fui uma época em Curitiba e eu pude observar como que Curitiba é. Perfeito, O conheço. povo é assim. E o meu sonho é que Volta Redonda um dia seja
referência como Curitiba. Que um dia possamos falar, fui em Volta Redonda e vi uma cidade diferente. Eu vi uma cidade onde não é lembrada apenas pelo pó da CSN. Eu vi uma cidade onde não é lembrada apenas por N coisas negativas. Não, eu vi uma cidade onde o povo é um povo realmente hospitaleiro, inclusivo, diferenciado, uma saúde de excelência. Inclusive, há uns dias atrás, uma mulher de Belém do Pará, ela veio em Volta Redonda e ela foi atendida através do nosso vice-prefeito, o Faria, lá no São João Batista. Sabe qual foi a frase que ela levou para Belém do Pará? Volta Redonda tem a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro. E eu concordo com ela. Ela falou isso. Cara, eu quando vi isso, eu falei assim, que gratificante. Ela falou que lá em Belém do Pará, ela falou comigo, Beltesazar, não fui atendido. Aqui, eu te liguei, você fez o canal, a ponte, e eu consegui. Você tem noção do que é você ouvir isso? Então, o meu sonho é que mais Volta Redondense, que não só ela que veio de lá, mas que nós possamos amar a nossa cidade. Sim, que bom. Muito então obrigado. A gente quer muito te agradecer. Obrigada por ter vindo contar uma história. O pessoal do Belo Horizonte está muito bem servido. Sim, com certeza vai voltar aqui. Então, diga aí depois as suas redes sociais, quando você for se despedir. Eu quero mandar um beijo para todos e agradecer sempre, né, a participação de todos com a gente. Pode dizer aí suas redes. Então, pessoal, não se esqueça que quem me segue, eu sigo de volta. Falei com o filho da Antônia. Se não me seguir, eu deixo de seguir. Então, Beltesazar Silva. Vá lá no Facebook, Beltesazar Silva. Vai lá no Instagram, Beltesazar Silva. Arroba Beltesazar Silva. Tá joia. Me segue lá. É isso aí, galera. Sim, vamos seguir lá o Beltesazar. E antes, o Pix vai estar aí na tela aí para vocês colaborarem pro projeto Além da Visão. O Café com Política aqui tá ajudando a gente também na divulgação desse QR Code aí, para quem quiser fazer o Pix aí, galera. Então, até a próxima aí. Fiquem todos com Deus. Primeiro Instituto para Cegos de Volta Redonda. Se Deus quiser, será feito. Amém. Com certeza. Um beijo, gente. Fique com Deus. Tchau.